Seja bem-vindo ao podcast, o seu guia fascinante pelo mundo da publicidade, nos podcasts, né? Eu sou o Marcos Roberto e estou animado para explorar com vocês todo formato criativo, estratégias que tem dos anúncios dentro dos podcasts. Então prepare-se para entrevistas exclusivas com profissionais do mercado, onde conversaremos toda a parte estratégica do cenário publicitário que molda o mercado hoje. E não podemos esquecer que esse episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Ateliê Lua. O Ateliê Lua, né, é uma empresa que fabrica garrafinhas, canecas, tudo personalizado para a sua empresa e seu negócio. Se você quiser presentear o seu funcionário, né, seja um bom empresário, por favor. Presenteie seu funcionário. Entre em contato com a Ateliê Lua, faça seus moldes, canecas, bolsinhas exclusivas, tá bom? Essa aqui é a minha já e eu vou levar para casa. E para darmos início, né, ao nosso projeto do podcast, vamos falar o nosso primeiro episódio sobre como construir marcas fortes através dos anúncios de podcast. E para isso a gente chamou o professor Breno, aqui da faculdade. Pode se apresentar, Breno. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui batendo papo sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente consegue descobrir coisas que talvez também... eu não tenho certeza de nada, né? E estamos aqui pensando em coisas juntos. Eu acho que essa é a proposta. Então, quando a gente começa a pensar e refletir, é a hora que a gente começa a delimitar e responder perguntas, né? Muito difícil você chegar em mim e fazer uma pergunta, o que é tal coisa? E eu te responder com uma contundência como se eu soubesse de fato o que é. Que não é verdade, né? Cada veículo, cada comunicador tem sua forma. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui e conversar com vocês. E aproveitar ao máximo a ideia para a gente poder destrinchar as ideias sobre publicidade, né? Sobre áudio. Não, bacana demais, Breno. Para dar uma introdução, né? Eu queria que você explicasse de onde você veio, o que você gosta de comer, como você conheceu esse universo, como né? Vive, de que se alimenta, né? Tudo isso, né? Então, eu sou formado em jornalismo, formei em 2011. E meu primeiro estágio, meu primeiro acesso na comunicação foi num rádio. Meu primeiro estágio foi como rádio. E desde então me apaixonei. E eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu tinha 17 anos, entrei no jornalismo. E quando eu fui fazer um estágio com 17, 18, eu fui para um rádio fazer um programa de agronegócio. Bacana. E eu não fazia ideia, cara, do que era cotação do boi. O que era ervilha in natura. Eu não fazia ideia de nada. Nada. E para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu me lembro que nessa época eu apresentei esse programa, e era um programa semanal, e eu tive que fazer muita pesquisa e cheguei a entrevistar pessoas na época que eu nunca imaginei que eu ia. O Collor, nosso ex-presidente, ele era senador numa época e era envolvido com o agronegócio. Entrevistou o Collor? E cheguei a entrevistar o Collor, entrevistar pessoas assim grandes, enfim. E vivi muito esse universo do agronegócio e foi lá que eu aprendi a mexer com rádio. E desde então sou um entusiasta da comunicação em áudio, sabe? Caraca, gosto bacana. Muito. Enfim, saio do jornalismo, minha história é longa, eu não vou delimitar aqui. Resumindo. Vou resumir. Saio do jornalismo, formo em educação física, porque eu sou professor de jiu-jitsu também. Descubro na educação física o amor por dar aula, pela docência. Entro no mestrado em educação física, vou estudar o corpo e volto para a universidade para dar aula. E aí eu já venho com uma outra perspectiva na comunicação, que é uma comunicação mais corporal. Porque nós estamos aqui hoje falando sobre isso e o seu corpo ele responde ao que você pensa, assim como eu respondo. O corpo fala? O corpo fala o tempo todo, a gente senta dessa forma, esse copo está aqui porque a gente vai beber de uma forma, enfim. E comunicação nada mais é do que uma expressão do seu próprio corpo. Se eu quiser contar para você de uma forma mais serena, eu vou abaixar o tom da minha voz. Se eu quiser fazer uma coisa mais entusiasta, eu vou me gesticular mais, enfim. Então é isso, o corpo ele é comunicação também. E desde sempre eu me apaixonei por isso e gosto disso. E hoje eu sou professor aqui na Alfa, na publicidade, no jornalismo, e trabalho com as disciplinas de áudio, inclusive. Bacana demais a conta, professor. Vamos focar mais no nosso tema para a gente entender como é que os anúncios dentro de um podcast acabam alavancando mais o negócio, né? A primeira pergunta que eu te pergunto, né? Qual que é a importância dos anúncios em podcast para a construção de marcas fortes? Qual que é a sua visão sobre isso? A gente falar de marca forte é muito delicado, porque eu acho que todo mundo que vai anunciar quer o segredo do sucesso sempre, assim, né? Sim. Qual que é o comercial que eu vou criar que vai pegar, que vai ser imbatível, Vai né? estourar, né? E todo mundo quer isso, assim, né? Todo mundo que eu digo, os publicitários, né? Quem trabalha nessa área, eles querem que aquele anúncio seja perfeito, né? Ele vá longe, a gente começa a criar marcas que o próprio nome da marca se torna o produto, né? Tem várias que a gente pode falar. Vou falar, sei lá, de mods. Mods é um absorvente, mas a gente só fala de mods, que é o nome da marca. Bombril. Bombril, famoso que é um Bombril. esponja de aço, enfim. Eu acho que quando a gente fala sobre a importância da marca,
É pensar nesse produto que se torna referência do que ele é. Mas pra gente falar disso no podcast é muito delicado, porque antes do podcast tem um rádio. E o rádio, ele tem na sua história uma nuance de paixão, de expressão, de mexer com afetos, com sentimentos. E a publicidade e propaganda, ela não é uma comunicação para vender, ela é uma comunicação para atingir, para mexer com a memória, com o emocional, né? A gente não vende um produto, a gente vende as emoções daquele produto, o que ele causa na gente. Então, quando você vai pensar numa marca forte, na proposta de criar, você tem que pensar no que você atinge no seu público. E o seu público é um ser humano. Então, você tem que pensar em entender esse público como ser humano. E eu acho que as marcas, quando elas são poderosas, a ponto de se tornarem o nome daquele produto, é quando elas têm essa sensibilidade de entender. O Bombril, que tem um garoto Bombril, que, enfim, vamos pensar, nem vou ser sexista, mas Bombril, uma esponja de aço que é vendido para a dona de casa que lava. E você coloca um homem fazendo essa venda. Aquilo tudo é pensado de uma forma que atinge o público de forma emocional, sabe? Daquele rapaz propaganda se aproximar e levar uma esponja e falar, ela é a queridinha, ela te ajuda, ela é uma parceira. Percebe que não é só um objeto. Bacana. Tem uma relação de sentimento naquilo. Então eu acho que todas as grandes marcas, quando elas se sobressaem, elas sobressaem por pensarem nisso. Na memória, no afeto. Bacana. Eu vou lembrar uma propaganda que você pega muito isso, todo esse sentido, né, de comunidade social, que é as propagandas do SBP, aquele inseticida. Sim. Toda a propaganda do inseticida é sempre uma mulher pegando o inseticida e batendo na casa. E a mensagem que eles usam é quem gosta de proteger o seu lar e tudo mais. Não pega essa mensagem que a mulher é proteção da casa, ela que cuida da casa, né? Mas é muito bacana. Só completando o que você está dizendo, o podcast, quando ele surge com a proposta de um veículo de comunicação, ele traz outros elementos que o rádio não tinha. O primeiro é o vídeo, né? Hoje é possível que você faça um podcast, ele não saia só no Spotify, saia no YouTube também. Bem. E depois o rádio aprende com o podcast, que aí o rádio começa a sair como vídeo também. Né? Então é comum que toda rádio tenha um acesso por vídeo. E aí a gente está falando de 2 veículos de comunicação, rádio, podcast, com características similares, que é áudio e vídeo. Então, não é tão simples a gente dizer qual a potencialidade de uma marca para sobressair no podcast. Muito difícil essa resposta, né? Porque a gente está pensando num produto que ele vai ter que se comunicar de forma de áudio e também em vídeo. E as duas formas de fazer são diferentes. Não tem como você fazer igual. Né? Eu posso criar aqui um roteiro de um spot, de um produto, para o rádio, e se eu usar o mesmo roteiro que vai ser por vídeo, é completamente diferente. Muda tudo. 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 E como você faz isso num podcast? Que eu sei que tem os 2 lá, e vai ser um único comercial para os 2. Então, essa linguagem que a publicidade cria, ela vai se tornando mais universal. E ela é mais difícil por isso também, né? Ou não, né? Às vezes tem gente que acha que é mais fácil, né? Eu não sei o que é mais fácil, nem mais difícil, não. Acho que tipo, não existe receita, que nem você falou no início, não existe receita mágica para criar propaganda que estoura, né? Eu acho que você tem que acertar muito do público-alvo seu. Isso. Então você tem que estar bem nichado já, o podcast X, você tem que estar nichado naquele mercado. E com isso, o público que consome ele vai ser mais assertivo no anúncio lá dentro. Claro. Entendeu? Essas teorias todas que a gente aprende da comunicação, da publicidade, desses pilares, já público-alvo, produto, ele tem que acontecer. A gente não pode simplesmente pensar no produto e falar, esse produto vai gostar, esse público vai gostar disso. Não vai. Tem que ter pesquisa, tem que, sabe, que destrinchar ao máximo ali o seu produto, pra você não fazer uma coisa e depois errar, né? Ninguém quer errar num produto criado, é dinheiro, né? Muito. Ainda mais os investidores, os caras não querem desperdiçar dinheiro, né? A nossa segunda pergunta, como é que o podcast se diferencia, né, dos anúncios das outras formas de publicidade, né? Qual que é o grande diferencial que surgiu no podcast comparado com a TV? Qual que é o grande diferencial do podcast com o anúncio de um outdoor, de mídia off? Eu acho que o podcast ele tem uma coisa dele que é sequencial. O programa que acontece no podcast, ele permite que o anúncio que passa nele tenha o mesmo formato e a mesma linguagem do programa. Vou te dar um exemplo. O podcast do Mano Brown. Ele é um podcast criado para um público específico, que o Mano Brown não é um comunicador e tem se tornado, porque ele é músico, né? E começou a ter voz, enfim. E ele consegue colocar no meio da... Se você paga o Spotify, você corta os anúncios, né? Mas ele faz um programa que mesmo você pagando, você escuta o podcast e escuta a propaganda. Por que ele faz isso? Né? O quanto ele está sendo assertivo nisso. E aí eu acho que o anunciante, ou a pessoa que paga o Spotify, ela não reclama de escutar esse programa.
Como é que ele faz isso? Como é que ele faz uma propaganda que você paga pra não ouvir, mas quando você escuta você não reclama? Cara, eu acho que a oratória que ele tem, o Pode jeito que ele anuncia, não é aquele negócio massivo, tipo, estamos apresentando aqui, parou, Bombril, pan. Isso. Não. Ele começa a dialogar, começa a conversar e cita sobre o produto X lá, que você acaba consumindo aquela publicidade sem mesmo perceber. É por isso que tem que ser sequencial. Quando você está andando na rua e dirigindo, você escuta o rádio e você olha para um outdoor, não tem nada a ver com o que você está vivendo. Quando você está vendo a televisão e assiste um jornal, quando passa do jornal aparece uma propaganda de cerveja. Às vezes nem é o momento que você está pensando naquilo, mas ele está lá. Tá lá. O podcast ele precisa, e aí eu acho que sim, tem uma receita para isso, que o seu comercial, a sua propaganda, ela seja sequencial ao que está acontecendo. Recentemente, um grupo de comunicação lançou uma telenovela que chama França e o Labirinto. Eles convidaram o Selton Mello, que é o ator, para fazer França e o Labirinto. O que é a história do França e o Labirinto? Por que eu tô falando disso? Agora eu chego no final. Vou entender. É um podcast, uma história sobre um detetive cego, e é uma novela toda com uma construção em alta tecnologia de som para que você se sinta na pele desse detetive cego. Caraca. E aí tem uma coisa de acessibilidade dentro daquilo, que é como é que esse detetive cego vai resolver os casos. Ele tem um celular, então ele vai escutar no celular o GPS, é acelerado a voz, você fica imerso na vida daquele cara e você começa a perceber que as dificuldades também, como é a vida dele. Esse podcast, ele tem 3 comerciais. Os 3 comerciais são gravados pela mesma voz, que é de um dublador muito bom, que chama Guilherme Briggs. E ele grava os 3... Conhece o Guilherme Briggs, né? Ele fez vários... Enfim, Guilherme Briggs é um fenômeno. Ele faz os 3 comerciais com a mesma tom de voz. O podcast é de suspense, porque é um investigador. Os comerciais também são de suspense. E aí você continua imerso na história. Então você está escutando a história, ela para, entra um comercial de desodorante. E aquilo não te afasta, você não fica com vontade de desligar. É a mesma narração lenta, de suspense. Vai falando, não quebra o seu clima. Não quebra o clima. Entendi. Você já tá com aquela coisa de suspense em você e você continua ouvindo o suspense do comercial e continua escutando. E aí ele acaba e vai falar sobre fibra ótica em suspense. E quando acaba, vai falar sobre, sei lá, roupa em suspense. Então eu acho que eles acertaram muito em usar essa norma de sequenciar, né, de continuar na história, com o mesmo clima que a história conta, eles também contam comerciais. Acho que ponto positivo para isso. Talvez seja uma das chaves. Sim. Tem podcast que não usa essa narrativa. Mas quando eu escutei a primeira vez, virou um estudo de trabalho para minhas aulas. Eu falei, isso aqui é maravilhoso. A gente tem que estudar isso aqui porque você escuta e não fica com vontade de mudar. Então, acho que eles acertaram. Né? Acho que essa é a chave, né? Ninguém passar seu comercial. Não, porque se alguém pula o comercial, você tá errando. Isso, na verdade. Você tá errando já. Se o cara continua escutando, tá bom. Cara, eu lembro de você falando disso, lembrei de um anúncio que eu via do Spotify. Tava escutando o Spotify de boa, né? Aí começava o anúncio, só que eu não tinha percebido que era um anúncio, até no final que ele foi falar. Que era, eu tava escutando lá, aí a mulher começou a contar uma história. Tipo, Pedro, ele é recordista em pular a corda. E eu, mano, que é isso? E comecei a ficar curioso, né? Ele pula corda não sei quantas vezes, nananana. Aí, do nada, ela terminava a história dela. Você quer bater o recorde do Pedro? Eu, como assim bater o recorde do Pedro? Vou pular a corda agora? Você pode pular tantas faixas de música quanto você quiser. Muito bom. Por tanto. Spotify Premium. Eu falei, que isso, velho? Muito bom. Essa lógica é muito boa. O YouTube começou a usar muito isso, né? Você começa um vídeo e aí você escuta assim, pô, quer ficar milionário? Né? Você tá em casa fazendo nada, aí você continua ouvindo aquele comercial, né? Então eu acho que essa coisa mais orgânica, ela funciona. E tem que ser feito. Talvez assim seja a forma ideal de fazer esse comercial. Acho que, quer ou não, atrai mais... Não é que atrai mais o público, mas mantém a atenção. Mantém. Né? Ó, a comunicação, ela é um ambiente de pesquisa, né, de pensamento, que ela se apropria de várias outras áreas do conhecimento. Então a gente tem lá a psicologia. Nada disso é à toa, né? Não é aleatório. Esse público está ali ouvindo palavras que chamam a atenção, porque aquilo foi estudado, foi pesquisado, né? E eu acho que, no fundo, o sentimento e o afeto, ele sempre é isso, assim, o tempo todo é isso, é você afetar seu público, se aproximar dele, se sentir próximo. O Brasil é viciado em reality show. Por quê? Porque a gente gosta de saber da vida dos outros. Né? A gente gosta de ficar lá escutando e acompanhando. E aquele reality show coloca produtos para serem consumidos do cotidiano de alguém. Você vive aquilo e tá pagando para assistir alguém fazendo a mesma coisa que você. Por quê? Porque a gente se aproxima de outras vidas, né? Então, acho que é isso. O caminho é o afeto. É pensar no público ser humano e como esse público ser humano se sente como gente, como pessoa, né?
Bacana. indivíduo próximo de você, talvez seja isso. Caraca. Não, isso é muito bacana. Isso aí já pega até a nossa terceira pergunta, né? Que era como escolher um público-alvo certo pra anunciar, né? Que ele também tinha que criar esse contato cada vez mais com o público, né? Porque pessoas atraem pessoas. A gente quer saber sobre a maioria de pessoas. Eu trabalho numa rádio hoje, em Senador Canedo, sou diretor de jornalismo, né? Mas eu também tomo conta das questões comerciais da rádio. E aí me vem um anunciante, né? Uma empresa e fala pra mim, eu tenho uma ferragista, quero anunciar com vocês. E aí, pra mim é muito fácil eu chegar nele e falar, então tá bom, você vai pagar tanto, vou criar tantos anúncios e vai passar na rádio. Qual o propósito disso? Posso estar ganhando dinheiro fazendo isso, mas eu acho que não é a lógica. Assim. Eu preciso que esse anunciante continue anunciando comigo. Então, se eu solto o anúncio dele num programa que, no meu entendimento, não vai ter um retorno, eu não ganho com aquilo. Porque ele vai pagar um mês, no outro mês ele não volta. Mais. E eu tô sendo bem, assim, bem direto na ideia do consumo, né? Tá certo. O que eu preciso entender? Qual o público-alvo dele? Como é que eu vou descobrir qual o público-alvo de alguém que vai numa ferragista? Porque todo mundo precisa de uma ferragista. Sim. Né? Recentemente eu fui entregar um apartamento. Tive que pintar o apartamento. E eu tive que ir numa ferragista. Não existe um público específico. Como é que eu vou atingir o público que esse meu ouvinte, que esse meu anunciante quer e que eu receba para ele receber? Porque é uma rede, todo mundo tem que ganhar com aquilo. E aí é muito delicado você falar sobre público-alvo. Quem é seu público-alvo? E como é que eu faço uma pesquisa? Né? Se eu for pagar uma pesquisa de rádio para saber quem escuta a minha rádio, qual o perfil, quem vai consumir, é o mesmo preço que o cara vai estar pagando para mim. Para mim não compensa. Então eu tenho que deduzir. Aí eu começo a deduzir. Eu começo a fazer uma ação. Então eu crio uma ideia. Essa publicidade ela vai entrar, esse spot vai entrar tal horário de manhã e eu vou fazer um tipo de anúncio. Quem ligar no telefone dele ganha uma entrada de alguma coisa. E eu vou fazer esse mesmo anúncio à tarde e depois à noite. Aí eu vou conseguir ter uma resposta de quantas pessoas ganharam o prêmio. Entende assim? Entendi isso. Para eu descobrir público-alvo, eu preciso explorar esse público-alvo. Eu só consigo saber do meu público-alvo se eu vou lá cavucar ele. Porque senão é muito fácil eu falar, já sei qual é o comercial ideal, como é que ele vai estourar, quem que vai escutar. Não tem como você saber. Não existe receita. Não, né? E como é que a Coca-Cola vai vender? Quem que consome Coca-Cola? A Coca-Cola tem que ser uma propaganda pra cima, com esporte, com coisas animadas. Não sei se esse é o caminho, entende? Assim, a gente não consegue definir isso, assim. Você só faz testando e público-alvo é uma coisa que você tem que garimpar pra você chegar nele. Certinho, né? Senão... Só ações de publicidade mesmo pra você chegar lá. Bacana. E quais são as melhores práticas para criar anúncios em podcast que você vê? Eu acho que isso tudo que a gente tá falando responde um pouco, né? Porque, para mim, anúncio de podcast é o segmentado, o que a narrativa da história tá contando, e ao mesmo tempo você coloca esse podcast, pra você não afastar, né? E eu acho que às vezes a gente, igual o Mano Brown acerta lá, quando ele tá você começa o podcast e alguém fala assim, e aí, você tá ouvindo aqui o programa do Mano Brown? E a gente tá vendendo um curso tal, não sei o quê. Por que a pessoa não muda? Porque ela quer continuar tendo acesso. Então, para você atingir que o público não mude a sua propaganda, é você fazer com que ele tenha acesso. É o que a gente falou sobre segmentar, né? Eu uso uma narrativa que as pessoas se aproximam, eu faço uma locução no mesmo tom do programa, eu crio um texto, se eu já sei meu público-alvo, crio um texto para aquele público-alvo, então posso explorar uma gíria, né? um linguajar diferente. Eu escuto muito um podcast que chama Rádio Novelo. Rádio Novelo são de duas irmãs. Elas duas são dubladoras também. Tradutoras e dubladoras. Uma delas é a que faz a voz do Oscar, quando a gente vai fazer a cerimônia do Oscar. Sei. Que tem uma mulher que fica traduzindo a galera. Uhum. Ela também faz os casamentos ingleses, enfim. É uma voz super famosa. Se a gente colocar ela aqui, você escuta e fala, eu já escutei a voz dela. É a Branca Viana. E aí essas duas irmãs criaram Rádio Novelo. O que é Rádio Novelo? Um novelo é uma bola que você enrola aquela linha, né? E ela se torna um novelo. Elas reúnem histórias que vão anovelando. E no final dessas histórias, cada um conta uma história de alguma coisa. No final dessas histórias, elas criam um programa. 3 histórias formam um programa só. Vou te dar um exemplo. Uma mulher comprou um iPad, deixou na gaveta, e um dia chegou na conta do cartão de crédito dela que o iPad dela estava fazendo compra de livro. E ela falou, não estou usando meu iPad, como é que ele estava fazendo compra de livro? Aí ela abriu e viu que estava cheio de formiga. As formigas acessaram o sistema operacional e fizeram compras. O mais interessante da história é que as formigas compraram livros sobre animais que dominam o mundo. Tudo isso muito automático, certo? Elas recebem essa história.
Quando eu conto pra você essa história, ela é magnífica. Você quer ouvir um início e fim dela. Porque é muito boa a história. O que elas fazem? Elas guardam essa história. Uma outra pessoa vem contar uma história sobre uma mulher que está desenvolvendo uma coleira que o cachorro começa a falar. Como é que um cachorro fala? Difícil a gente chegar nesse ponto. Parece uma coisa nonsense. O cachorro late e a coleira começa a entender que talvez ele quer uma água. Por quê? Porque lá tem um pedalzinho, ele aperta um botão e fala água, comida, xixi, beleza. Uma pessoa conta uma história dessa do cachorro, da coleira do cachorro. Elas juntam as duas histórias que falam sobre animais que estão se humanizando. Porque formiga comprando livro e cachorro falando. Entendi. E aí elas criam um podcast. O podcast inteiro é assim. São histórias que se anovelam e criam uma coisa. Você está escutando o podcast e ele tem 3 histórias. Quando acaba uma transição de um para o outro, tem um comercial. E esse comercial, ele é natural. Como é que ela faz? Você acabou de escutar a história da Fabiola. Ela contou a história das formigas que compraram um livro no iPad dela. Inclusive, se você for lá na Apple Store, você pode comprar... Apple Store não, na que você compra livro, como é que chama? Me fugiu aqui. Dos Kindles lá, como é que chama, gente? iBooks? Amazon Store. Muito bom. Se você for lá na Amazon Store, a gente tem um código que você compra livros mais barato, com a rádio novela, não sei o que. Na próxima história, percebe que ela conseguiu fazer uma coisa muito orgânica no meio daquilo, juntando uma história que aconteceu. Eu acho que, não sei se esse é o segredo do sucesso, mas eu acho que fica uma narrativa só. Você dá o play, escuta até o fim e finaliza. Sabe, você não tem que ficar pensando que você vai pausar aquilo, que aquilo é chato. Isso. No YouTube você pausa. Começa legal, aí você fala, é um comercial, aí você tira. Sabe? Quando você escuta, ela fala, que legal. Você vai lá e anota o código dela. Você nem quer comprar livro, mas você vai lá e anota o código dela. Então eu acho que deu certo. Já. Quando eu passei a minha última disciplina agora de publicidade, eu passei um podcast para os alunos fazerem, e eu exigi que dentro do podcast eles criassem comerciais naturais, orgânicos e humanizados. Que eles conseguissem. Uma aluna foi contar a história de quando ela casou no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. No meio desse processo, ela fez um comercial de uma água de coco, que ela estava andando na praia, e de uma agência de viagem. Entende, assim? Que eles vão alinhando junto com a própria história. E eu acho que o Spotify, o podcast, enfim, essas plataformas, elas precisam desse encaminhamento. Talvez seja essa a forma atual. Eu acho que em 2024, essa vai ser o caminho de comerciais em podcast. Porque eu tenho percebido isso agora no final de 2023. E tem dado certo. E todo podcast que eu escuto, que está com muitas visualizações, muitos ouvintes, eles têm feito esse tipo de comercial. Então eu acho que em 2024 vai ser uma tendência, sabe? Que seja uma coisa dentro da história, bem orgânica, bem natural. Sem quebrar o clima, né? Sem quebrar o clima. Bacana. Eu acho que esse é o caminho. E, professor Breno, como é que foi esse contato seu com o podcast, com esse universo inteiro? Olha, quando eu comecei no rádio, lá em 2011, que eu fiz meu primeiro estágio, eu já consumia podcast. O podcast no Brasil era uma coisa muito incomum, as pessoas não sabiam o que era. Eu tive acesso na época a um grupo, que é o Jovem Nerd, que era um grupo de jovens, né? Nerds. Tinha que ser jovens nerd. E nerds, que ficavam batendo papo sobre consumo pop, né? Sobre filme, sobre RPG, sobre livro, enfim. Cultura japonesa, isso tudo. E quando eu escutava, e era assim, uma qualidade ruim, né? Não era um áudio muito bom, igual eles não tinham esse equipamento que tem hoje, eles também nem tinham conhecimento disso. Mas a conversa deles me fazia sair de lá consumindo coisas. Então, quando eu acabava de escutar o podcast deles, eu conseguia ter uma conversa para ter no boteco com um amigo. Eu tinha uma bagagem para Você tinha uma bagagem para falar. Eu já conseguia assistir o filme que eles indicaram já com uma outra perspectiva, que é o consumo de cultura, né? É para pensar que você está consumindo cultura. E hoje o que a gente faz, cara? Hoje você vai estudar para uma prova, você entra lá no Spotify, joga o tema da sua prova e tem alguém discutindo aquilo. E você dirige escutando aquilo. Isso. Então é muito acessível e muito orgânico. E quando eu escutei isso a primeira vez, uma roda de pessoas, entre amigos, conversando, informal, porque no jornalismo eu aprendi que tinha que ser tudo muito formal e tudo certo. Mais, E vem um cara e começa a ser um comunicador e faz aquilo, eu explodiu minha cabeça. Eu falei, isso aqui é muito interessante. E eu comecei a consumir muito podcast. E esses caras, eles deram uma revolucionada, assim. Naquela época, todo mundo... né? Isso há 10 anos atrás. E mais, muito mais. 10 não, a gente está em 2023, 13, 14 anos. Eles revolucionaram a forma de fazer podcast. E eu acho que depois deles, a cultura pop ficou muito agradecida, porque aí começou a nichar muito, né? Então a galera gosta muito do Batman. E aí tem um monte de podcast e especialista em Batman.
Gosto muito de falar sobre petróleo. E vai também pro petróleo. Então você tem acesso a todos os conhecimentos dentro do podcast. Temos um problema, né? Essa informação em excesso, ela é um problema. Você permite muitos erros. E aí você permite muitas informações que às vezes não são apuradas e fica equivocado. Hoje todo mundo é especialista na guerra de Israel, né? Todo mundo sabe toda a história de Israel, né? E aí a gente fica nessa, assim, né? Agora eu vou virar especialista nas eleições da Argentina, né? Porque foi eleito e tal, agora eu sei tudo sobre isso, porque eu escutei 5 podcasts e eu sei tudo sobre isso. Tem embasamento filosófico aqui agora então e acabou. A gente tem assim, o lado bom e o lado ruim. E aí, talvez esse movimento de informação seja o momento ideal para a publicidade se apropriar. E por isso que eu gosto de falar que o jornalismo e a publicidade têm que andar juntos. Não tem como. Não. E é muito interessante porque eu tive essa sensibilidade há 15 anos atrás e eu já ficava pensando nisso, assim. Caraca, como é que eu ganho dinheiro numa roda batendo papo com meus amigos, sabe? E hoje essa galera do Jovem Nerd, eles são uma multinacional. Eles são... Gigante. Eles têm... A empresa deles vale milhões já, sabe? O que eles fazem é incrível. E aí, desde então, eu consumo podcast. Muito podcast. Eu escuto podcast o dia inteiro. Só que só agora, dentro da academia, dando aula e tudo, que eu consigo fazer uma reflexão mais profunda sobre o que é legal e o que não é, sabe? Entendi. E eu acho que muitas pessoas que são comunicadores estão entrando agora. Tem um cara, que é o Cazé, que ele era da MTV. Cazé Peçanha, não sei se vocês lembram dele, um careca e tal. O Cazé agora tem um podcast. Vocês lembram do Cazé? Não, né? Não. Ele é da MTV. O Cazé, ele agora montou um podcast. E ele era um cara na MTV que ele conversa com qualquer pessoa do mesmo jeito. Todo mundo faz um podcast assim, né? Todo mundo gosta de ir lá e falar, não, a gente não tem filtro. A gente fala o dia que a gente quer. O Monark lá não foi cancelado dessa forma lá? De falar demais do jeito que ele queria e ele foi cancelado. Não à toa, falou besteira. Então é muito delicado, assim... Porque eu tenho um podcast, porque o podcast me permite falar o que eu quero, eu posso falar qualquer coisa. Não pode, cara. Não é assim. Não, é um veículo de massa, você é responsável, você é formador de opinião. E aí eu tava falando do Cazé, porque aí ele tava desempregado, ele tava fora da televisão, ele parou de dirigir filmes, de atuar, e aí ele montou esse podcast. E eu lembro que eu escutei o primeiro episódio, ele falou, cara, eu descobri que eu posso trabalhar da minha casa, com um microfone bom, uma câmerazinha, e voltar a ganhar dinheiro. Que eu tava mal aqui na comunicação. E agora, porque eu tenho uma agenda de pessoas famosas que eu conheço, todo mundo quer saber a vida dessa galera, eu ligo e falo, meu colega, vem conversar comigo. Pronto. E aí, entende assim que vira um emprego, né? Vira uma... Hoje, talvez, se você perguntar para jovens aí, 16, 17, o que você quer fazer? Quero ser podcaster. Né? Eu quero ter meu podcast, meu estúdio, entrevistar pessoas. Quando explodiu o negócio de podcast, você não podia parar em qualquer roda de amigo conversando. Cara, esse aqui dá um podcast. Olha que é isso. Porque ele naturalizou conversas, né? Naturalizou conversas. E era isso, assim, qualquer conversa vale um podcast, né? Será que vale? Eu acho que não. Eu sento qualquer amigo meu aqui, mano, isso aqui é uma conversa num assunto muito bom, dá um podcast. Falei, que isso? Vamos com calma, né, gente? Mas porque todo mundo acha que o que a gente tá dizendo é interessante, né? É. Ninguém gosta de ouvir, né? Você gosta mais de falar. Isso. E é um problema da humanidade, né? Isso é verdade. Esse foi meu acesso, assim. Eu acho que é isso, não tem... A história não é tão profunda nem complexa, não. Mas você tem o seu podcast? Eu tenho um podcast hoje, eu apresento um jornal às 11 da manhã e eu transformei ele num podcast. Bacana. Porque eu entro ao vivo no rádio e depois ele fica gravado no YouTube, né? Certo. E aí eu faço todo aquele percurso que o YouTube pede. Faço os cortes, né? Eu tiro as principais partes, faço uma comunicação visual, né? Balão de conversa, jogo no YouTube. Quando você vai ver o vídeo, você já sabe que aquele vídeo se trata sobre tal coisa política, então você clica. Bacana. Então é uma forma de podcast. O meu podcast é esse. Mas assim, sentar pra gravar não faço mais. Já tive os meus. Eu tinha um podcast que chamava Cão Tripé. Cão Tripé? E aí, como é que era? Porque o Cão Tripé é um cachorro de 3 patas que é como se fosse um trevo de 4 folhas. É uma coisa da sorte. Não é tão comum você ver um cão tripé, sacou? E a gente fazia uma coisa, meio tirando onda, era um pouco de jornalismo com humor, que a gente tem uma Rata Connection, que é um programa famoso, né, de jornalismo, que a galera lá, em todo lugar do mundo, e aí o cara fala, agora a gente vai direto pra Los Angeles, nosso repórter tá lá, e o cara entra falando. Aí a gente fazia um que era
Agora a gente vai pra Aparecida de Goiânia, nosso repórter tá lá. Agora direto de Trindade, e era uma troca de ideia dessa coisa em volta de Goiânia, né? Senador Canedo, Aparecida e tal. Tinha uns repórteres das cidades, eles não estavam na cidade, mas era tipo imitando uma Manhattan Connecticut, mas falando de coisas sérias, assim. E era meio isso de guerra de Israel, a gente falava da guerra de Israel. Mas eu tentava, como eu era o locutor principal, eu tentava trazer informações. Então eu lia muita notícia, assim. Então a gente pegava os 3 principais portais lá, as notícias mais lidas, e a gente comentava sobre elas. Mas foi ficando meio muito humor e eu parei de fazer. Eu acho que eu tinha que levar uma seriedade pra coisa. Você tava mais pegada, tipo, é humor, mas nem tanto. É porque eu não posso chegar na sala de aula e falar, vocês têm que fazer jornalismo sério. Aí eu tenho um podcast de palhaçada de notícia. Aí não dá, te quebra, né? Aí vai contra Você mesmo se... eu me saboto. Não fica legal. Não, bacana. Vamos para nossa última pergunta. Deixa eu até pegar ela aqui, que a produção preparou. Como marcas, produtos e serviços podem utilizar podcast como espaço publicitário, anunciando de maneiras mais eficazes? Eu acho que é um resumão, né, de tudo que a gente falou. Eu acho que o que a gente tem que se apegar agora é o seguinte. O podcast é um veículo de comunicação. Ele precisa ser estudado. A gente precisa ter fundamento nele, igual a gente tem no rádio durante muito tempo. O rádio, ele é... E agora o rádio volta com tudo. Sim, tava quase morrendo. E agora ele volta com tudo e tem as suas características que são diferentes do podcast. É difícil para mim explicar, assim, a epistemologia toda do que é podcast, do que é rádio, porque é tudo muito parecido, mas tem as diferenças, claro. E eu acho que quando a gente pensa no podcast como um veículo de comunicação, a gente tem que pensar em todas as características que ele permite. Então, não é mais só áudio, tem vídeo também. Se você fizer só áudio, você precisa ser acessível. Então, se você gesticula, se você aponta para um lugar, você precisa narrar aquilo, sabe? Se você está dizendo de algo, se você está lendo, se está vendo uma foto, você tem que narrar aquilo. Então, todas essas nuances ela tem que entrar para ser uma comunicação efetiva. Então, a gente tem que pensar no áudio, tem que pensar no visual, tem que pensar no corpo que está aqui, de frente do microfone, fazendo aquilo acontecer. Porque ter uma voz bonita não significa ser um bom comunicador, ter uma boa dicção não significa, mas às vezes ter vocabulário é bom, porque você precisa dizer e entender coisas e saber explicar, enfim, é essencial. Então é muito difícil você falar, qualquer um pode ser um podcaster. Não concordo. Vai pra faculdade, vai sentar a bundinha lá na cadeira, 4 anos, vai estudar teoria, sabe? Vai entender como é que seu corpo posta, vai saber como é que funciona a fotografia. Você tem que passar por isso tudo, sabe? Eu dou aula de cinema na outra faculdade que eu leciono também, e é muito parecido com podcast. Cinema? Você tá assimilando. A comunicação do cinema ela é muito igual. Para vocês estarem aqui hoje, vocês criaram um roteiro, vocês pensaram em perguntas, vocês ficaram ali mexendo na câmera. Tem que sintonizar o volume, tem o operador. É tudo muito parecido. A matemática das comunicações, elas acontecem muito iguais, assim. Entendi. Então, todo conhecimento é necessário, cara. Você não pode simplesmente sentar lá e falar, não, vou virar um podcaster, vou ter o anúncio ideal, porque eu tenho muito ouvinte. Não funciona assim. Eu agora boto a marquinha aqui, né? A gente bota lá a marca do produto, deixa na mesa, todo mundo assistir. Então já sei que ele é patrocinado pelo produto tal. O quanto isso é benéfico, não sei. O quanto esse tipo de comunicação de venda é boa, também não sei. Eu acho que a comunicação tá aqui no microfone, nesse barulho aqui, ó. É muito mais efetivo do que botar o produto aqui, a galera ficar vendo, né? Em Goiânia tem um nicho agora de estúdio. Todo mundo agora investe no estúdio. Porque tem gente para comprar, para alugar o horário. E tem estúdios muito bonitos, muito bem feitos. E aí eu escuto, cara, e eu vou ser meio até... Enfim, não sei se você é arrogante, mas eu escuto, e 90% do que eu escuto em Goiânia é ruim. Não me pega, eu não consigo ouvir o programa. Não vai, né? Não, o cara que tá lá conduzindo, ele não consegue conduzir, ele não consegue perguntar, ele não pesquisa quem é a pessoa. Aí chega um camarada que não tem nada pra dizer e um cara pra perguntar que não tem nada pra perguntar. Aí fica uma conversa e eu não sei se esse caminho é bom, não. Eu acho que tem que ser pesquisado, tem que ter produção, sabe? Cara, eu acho que nesse ponto de vista seu, você começa a separar o óleo da água, sabe? Realmente quem tem estratégia, quem estuda, exatamente, a forma de comunicação, que faz a diferença. E de quem tá lá porque acha que tem uma história boa pra contar
e quer contar no microfone, e não é assim que funciona. Olha, eu acho que quando você sai da universidade, estar na universidade, andar no corredor, ir no boteco, ir na palestra, não gostar da aula, tudo faz parte do crescimento do seu aprendizado. Você entra aqui uma pessoa e sai outra pessoa. Certeza. Vocês estão muito mais preparados para conduzir um programa de podcast que alguém que nunca entrou aqui. E não é porque você tiver uma aula de rádio ou tiver uma aula de podcast, é porque vocês se prepararam, quebraram a cara, escolheram fazer um TCC sobre, foram conversar com o cara que edita, entende assim? Vocês viveram a situação e se preocuparam com aquilo. Porque se eu escuto um podcast em Goiânia e não gosto, e acho ruim, eu acho que esse cara tá errando em algum lugar, sabe? Por que eu escuto do cara lá de São Paulo, por que eu escuto Rádio Novelo e não escuto do cara que faz aqui em Goiânia? O que esse cara daqui tá fazendo errado? Ele tem um estúdio maravilhoso, o que falta pra ele? É um mau comunicador? Ele não tá preparado? Ele escolhe a pessoa errada? Não sei. Eu tenho pra mim hoje, isso assim, ao longo da minha formação e do meu estudo, e de gostar de estudar e tudo, que eu posso entrevistar qualquer pessoa. Eu gosto muito de falar isso pros alunos, assim. Se sentar aí, pra mim, o cara que é um metalúrgico e um presidente, eu consigo bater um papo com os dois. Porque eu vou fazer do meu jeito? Porque eu vou fazer uma coisa rasa? Acho que não. Porque se você me trouxer-los, eu vou tentar entrar na vida desse cara. Eu quero que seja interessante. Então, eu vou ficar atento aos afetos e aos sentimentos dele. Se eu percebo que ele está emotivo com um assunto, eu vou nesse assunto. Bacana. Se ele se incomodou, eu saio do assunto e faço aquilo se tornar uma discussão. Entende assim? Bacana. E eu acho que quem faz essa coisa boa é o interlocutor, é o cara que está dominando o microfone. É o cara que tá na frente, é o cara que vai fazer a pergunta. Às vezes você faz uma entrevista inteira sem perguntar, batendo papo. E é uma mágica isso, sabe? Isso é legal, assim, eu gosto de fazer essa atividade também. Entreviste uma pessoa sem fazer perguntas. É legal isso. É diferente. Porque você aproxima daquela pessoa, sabe? Eu gosto muito de falar que lá no meu estúdio, onde eu trabalho, é o estúdio que as pessoas choram, né? Eu gosto de... E aí, semana passada, cara... O Breno leva os outros pra chorar no estúdio dele. Eu gosto de atingir as pessoas. Semana passada eu entrevistei um palhaço Tulipa. Ele é do Circo Roca. E o circo chegou lá em Senador Canedo, e eles foram lá na rádio, e eu convidei, falei, vem aqui pra falar do circo. E ele começou a contar a história dele. Ele queria divulgar o circo, né? Ele chegou já imitando o palhaço. Eu sou o aquela animação. E ele começou a contar a história dele. E eu percebi que ele era um cara mais velho. Ele tinha uma pele, assim, de alguém que trabalha muito, que é muito da vida mesmo. E eu fui instigando ele, né? Falei, cara, o que você faz e tal? Ele foi contando a história. Por fim, ele me contou que estava aposentando. E que ele estava cansado. E que ele tinha perdido uma filha. E que ele queria se mudar. E ele chorou, velho. Caraca. E aí eu fiquei pensando, ou eu tô acertando ou eu tô errando, porque eu fiz um palhaço chorar no meu programa, tem alguma coisa muito errada aqui. Mas eu acho que eu acertei. Ele foi pra fazer a gente rir, divulgar o negócio, e ele chorou. E eu fiquei pensando, eu acho que eu acertei, porque eu tirei alguma coisa do palhaço que é... assim, eu acho que chorar faz parte da vida também. Sim, sim. Mas ele falou, aí ele entrou num processo de filosofia comigo fortíssimo. Ele começou a chorar e falou pra mim, pô, eu tô aqui chorando e o palhaço tem que pintar a lágrima na cara mesmo, porque a gente pode chorar assim, faz parte do artista. E o cara se entregou. Bacana. Ele começou a falar com tanta profundidade daquilo, da tristeza, da alegria, e ficou lindo o negócio. E acabou o programa, a gente se abraçou, ele me abraçou e falou, cara, eu nunca dei uma entrevista assim, não sei o quê. E eu me senti muito, muito feliz com aquilo. Não porque o cara chorou, mas acho que eu atingi ele, né? E aí, coincidentemente, e eu fiquei pensando nisso, né? Fui embora, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, que profundo isso que aconteceu comigo. No outro dia, eu fui fazer uma entrevista sobre capoeira. Uma professora que tem um projeto social, e ela foi lá pra pedir pra comprar uma rifa dela de R$5, cara. E capoeira é uma coisa linda, esporte é lindo e tal, e ela chega lá pra contar. E aí ela começa a chorar, porque uma menininha, aluna dela, liga lá e ela fala ao vivo e fala, a professora mudou minha vida. E a professora, desaba. Uhum. Aí eu já fiquei pensando, falei, caraca, é a segunda pessoa que vem aqui e chora. Então é uma coisa muito errada no que eu tô fazendo. Será que eu tô acertando ou eu tô errando, né? É difícil. Será que tá certo o que eu tô fazendo? Eu acho que sim. Eu acho que provocar os afetos é isso, assim. Então, você vai fazer uma publicidade, cara, você vai fazer um comercial, você vai entrar no podcast, vai no sentimento. Nós só somos povo, nós só estamos vestidos com roupa, conversando de forma civilizada, sem morder ninguém, sem bater ninguém, porque nós temos memória e cultura. Nosso povo é formado por memória e cultura. Nós só temos o que temos hoje porque a gente conta histórias. Podcast é contar história. E contar história de qualquer coisa que seja. Entrevistar é contar história. A narrativa é importante para a vida.
A gente está aqui criando esse produto como conhecimento. Vocês vão sair daqui com esse produto, ele vai para os anais da faculdade e quem for estudar sobre podcast vai escutar essa entrevista para poder ajudar de alguma forma. Então vocês estão aqui para atingir pessoas, mexer com afetos, cultura, memória. Acho que esse é o fundamento. E aí você quer fazer um comercial bem feito? Vai nesse caminho. Eu acho que esse é o caminho ideal. Show de bola, hein, gente? Eu acho que a gente termina por aqui. Professor Breno, muito obrigado. Quero até pegar nossa mão, né? O Abujamra, que é um comunicador que falava assim, né? Dá um abraço, que é a única coisa verdadeira do programa aqui. A única coisa sincera no final do programa. Estamos finalizando mais o podcast de hoje. Espero que essa conversa que a gente teve com o professor Breno possa agregar na vida de cada um de vocês, né? E não possa esquecer de passar no Ateliê Lua, né? Eu vou pegar o arroba aqui para vocês, só um minuto. @_ Ateliê Lua. E também através do QR Code que a gente vai deixar na tela em algum lugar, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram desse podcast. E não esquece de passar no Ateliê Lua, hein? Show! Tchau!